afetou o rendimento da sua equipe para a continuação da partida? Bom, em relação boa noite a todos, a primeira pergunta, né? Eu acho que faltou muita coisa, principalmente no primeiro tempo. A gente foi falho e deixou muito a desejar em vários aspectos. Tivemos pouco controle de jogo, pouca criação de oportunidades. Fomos bem passivos no aspecto defensivo. A gente já sabia que o adversário tinha um jogo muito forte em contra-ataque, mas a gente estava postado e treinado para que no momento de organização ofensiva do Ceará a gente tivesse uma marcação mais efetiva. Inclusive o lance que originou o pênalti foi uma jogada de lateral. Ou seja, isso mostra o quanto a gente pecou nesse aspecto. E pouca construção também. O time circulando a bola com muita lentidão, atacando pouco o espaço que às vezes o Ceará nos proporcionava. Quando a gente conseguia circular, principalmente quando nossos volantes entravam no campo adversário. Pouco jogo de entrelinhas, e a ideia era trabalhar com Yuri e Romário buscando aquelas movimentações por dentro, dando liberdade a Tinga e Bruno para jogar um pouco mais pisando na linha, e a gente poder ter um jogo mais por dentro, de entrelinhas, mas nada disso, na verdade, na prática aconteceu. O adversário conseguiu neutralizar bem, fechar bem esses espaços. A gente, no primeiro tempo, teve muito pouca inspiração e o adversário foi superior. Em relação à segunda pergunta, sobre o Fortaleza no início do segundo tempo já. Você toma um gol com 1 minuto. Eu fiz uma substituição que era para dar um pouco mais não de profundidade, mas ganhar esse jogo de entrelinhas que eu falei, que o adversário proporciona um espaço ali. Os volantes deles jogam muito, às vezes espetando os volantes adversários, e tem um espaço bom ali. Então a entrada do Mariano era para que a gente pudesse utilizar melhor, até porque o Romarinho também vem do retorno de pandemia, tinha um aspecto físico, a gente tentou mexer. Aí você toma um gol com 1 minuto, em uma jogada que foi cantada durante a semana, foi cantada na palestra, onde a gente sabia que qualquer erro que a gente cometesse na saída de bola ali seria praticamente fatal pela característica do Ceará. O Ceará tem ganho a maioria dos jogos que apresentaram hoje. E depois, logo em seguida, aos 11 minutos, quando a gente estava fazendo um contra-ataque, a bola estava lá já na última parte do campo, a gente tinha toda a condição de criar uma jogada de ataque com um bom número de jogadores. Nós erramos e não tivemos a capacidade, primeiro, de estar bem organizado para poder matar, e é o que a gente chama de atacar marcando, para quando a gente perde a bola, a gente não estava bem posicionado naquele momento. E o Ceará foi muito feliz também, né? Aí tem que dar um mérito também para o adversário, porque não só a construção da jogada, mas também a finalização do Kleber. Ele teve todo o mérito de acertar um chute da entrada da área, praticamente indefensável para o nosso goleiro. Daí em diante, a gente até cresceu no jogo, melhorou muito, criou algumas oportunidades, mas fomos mais uma vez pouco eficientes para transformá-las em gols e poder ou diminuir ou tentar empatar o jogo, que é o que a gente estava tentando buscar até o final. Eu fiz algumas substituições e acho até que os jogadores que entraram no segundo tempo entraram bem. Mariano entrou bem, o Oswaldo entrou muito bem, deu um novo ânimo para a equipe ali pelo lado esquerdo. João Paulo entrou dentro da característica dele, então Bergson criou algumas situações ali, tentou finalizar, mas muito pouco para a nossa necessidade. Perfeito. O Anderson Azevedo, do Futebolês, professor Chamusca. Fortaleza apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. E o torcedor impaciente em relação a isso. O que explicar para o torcedor nesse momento? Não, o torcedor tem toda a razão de estar impaciente, de estar preocupado pelo momento, né? É uma sequência muito ruim dentro da competição e a gente precisa reagir o mais rápido possível para poder se afastar dessa zona aí, que é a zona que nenhum clube quer estar perto, nem quer entrar na zona no Z4. Então o torcedor tem razão de estar preocupado,
pelos resultados. Eu nem digo pela performance do time, porque hoje a gente realmente fez principalmente no primeiro tempo, um jogo muito abaixo, mas a gente vinha até fazendo alguns bons jogos, tendo algum controle, muitas criações de oportunidades, e hoje realmente a equipe não foi bem. E é normal que o torcedor esteja preocupado. Esses mesmos jogadores que hoje não fizeram um jogo condizente com a qualidade, com a expectativa qualidade dos jogadores e a expectativa do torcedor. Já conseguiram e conquistaram títulos, conseguiram boas posições, conseguiram grandes vitórias aqui, jogando contra grandes adversários. Todos eles, a maioria deles tem uma história no clube. Então é em cima disso aí que eu acho que a gente tem que se apegar ao máximo possível agora, acreditar que os próprios jogadores, porque no sucesso e também na hora da dificuldade, existe uma divisão de responsabilidades, comissão técnica, jogadores, diretoria, é isso que a gente está fazendo agora, cada um assumindo sua responsabilidade para voltar a retomar, a concentrar na semana, para que a gente possa fazer um jogo melhor contra o Flamengo no próximo jogo. O Lucas Silva, do portal Futebol Cearense, e o Lucas Mota, do Jornal Povo, eles abordam o seguinte: a música, na partida contra o RB Bragantino, o Fortaleza também sofreu com a forte marcação do adversário e teve muita dificuldade na parte de criação. O Lucas Silva pergunta que queria que você explicasse a dificuldade de Fortaleza em criar. E o Lucas Mota também aborda essa mesma situação em relação a por que segurar tanto a entrada de João Paulo, não colocá-lo como titular, tendo visto que foi contratado justamente para ajudar na criação das jogadas. Tanto o João Paulo como o Mariano, eu já falei até isso aqui em algumas vezes, eu até concordo que hoje faltou realmente uma capacidade maior de criação, tanto que no primeiro tempo nós criamos muito pouco, eu até já falei isso. Mas no jogo do Bragantino não, no jogo do Bragantino nós tivemos o goleiro do Bragantino foi muito bem no jogo, nós finalizamos mais do que o adversário, tivemos chances claras para poder definir o jogo, mas no jogo de hoje realmente faltou, e eu coloquei o João Paulo, e a minha intenção é ir gradativamente dando um tempo maior. Quem sabe já no próximo jogo a gente não pode utilizar, pode ser um jogador mais criativo ali, trabalhar um pouco mais, menos em transição e mais com construção. E com um jogo mais por dentro, com um jogador mais centralizado. Ok, Robson Cardoso, da Web Rádio A Voz do Repórter, juntamente com Ivan Bezerra, da Rádio Verdes Mares. Chamusca, o que fazer para reanimar esse time para jogar o próximo jogo? E o Ivan Bezerra pergunta, na sua opinião, chegou o momento de mudar o esquema em relação à participação de 4 atacantes? Bom, a gente vem, desde que eu cheguei, a gente vem trabalhando numa situação alternativa, vem treinando. A gente tem jogadores que podem exercer bem a função, o João Paulo, o próprio Mariano, e a gente pode sim pensar em mudar. É uma possibilidade hoje muito, muito real. E isso vai depender muito da semana, da análise que a gente vai fazer do adversário também, do Flamengo, na forma que o Flamengo joga, onde é que tem os espaços. E foi a outra pergunta. Sobre reanimar o grupo para a sequência. Rapaz, Fortaleza é um clube extremamente estruturado, que tem todos os seus compromissos muito bem, assim, o presidente e a diretoria cumprem com todos os seus compromissos, os jogadores são muito bem tratados no clube, o ambiente é muito bom internamente, e são profissionais do futebol que estão acostumados a passar por um momento de oscilações. Por exemplo, esse ano tiveram algumas situações, principalmente em clássico. O outro clássico da Série A também foi um revés, a eliminação da Copa do Nordeste foi um revés, e os jogadores conseguiram absorver e retomar para a sequência. Então é um grupo de jogadores muito experientes, muito pelo contrário, até tem muito mais jogadores mais experientes do que jogadores jovens. Então é nessa capacidade de assimilação e no trabalho que é feito pelo presidente, pela diretoria
preparação técnica também. Eu não sou um treinador que estou começando agora a trabalhar, então já passei por momentos muito difíceis e é um momento difícil, eu tenho que ter equilíbrio, tenho que continuar acreditando nos jogadores, até porque, como eu falei anteriormente, esses jogadores têm uma história no clube, mas nós precisamos melhorar a nossa performance do presente, porque o futebol a gente vive do presente, né? Não vive da história do passado, mas esses jogadores todos, eu acho que têm ainda muito crédito e tenho certeza que eles vão ter a capacidade de reverter nos próximos jogos, dentro do campo de jogo, que é isso que eles sabem fazer. Para finalizar, Thaís Lemos, do podcast Glória e Tradição. O professor Chamusca, com mais esta derrota, Fortaleza chega a um aproveitamento de 28%. Que as semanas inteiras de trabalho não tem conseguido converter em evolução técnica e tática. Bom, nós temos, eu acho até que, eu não diria as semanas de trabalho, porque nos outros jogos nós tivemos acho que foi quase uma unanimidade, que nós tivemos uma boa performance nos jogos. Ou seja, as semanas foram bem aproveitadas nesse aspecto. Por exemplo, quando a gente tem a semana, a gente não trabalha só as questões que são aquisições relacionadas para o jogo. A gente trabalha a recuperação dos atletas, trabalha melhor em relação à parte física. Às vezes o resultado ele não é imediato, mas depois na sequência começam a aparecer os resultados dos trabalhos que são feitos semanalmente. E acho que se a gente fizer o recorte apenas desse jogo, e também concordo que o recorte do percentual de aproveitamento ele é baixo. Então, o futebol, não existe essas questões de você apenas analisar a performance, você precisa analisar também os resultados. E acho que é nisso que a gente vem pecando. Eu estou muito insatisfeito com esse percentual baixo. Tenho procurado dar o meu máximo para que a gente possa melhorar. Hoje as coisas não aconteceram, muito pelo contrário. Principalmente no primeiro tempo, foram muito abaixo do que a gente trabalhou, do que a gente esperava. Mas eu só tenho uma forma de tentar melhorar para o próximo jogo. A partir de amanhã começar a focar já no próximo jogo, recuperar os jogadores, trabalhar a parte emocional, porque é um momento difícil que talvez esses jogadores não tenham passado ainda na competição, já que no ano passado justamente nesse momento aconteceu uma vitória e a partir dessa vitória houve um crescimento. Então ter tranquilidade agora para saber assimilar. Perder clássico é muito ruim, é um desgaste muito grande em todos os aspectos, mas a gente também não. A gente tem uma série de jogos pela frente, não pode fazer terra arrasada, deixar de confiar nos jogadores, achar que está tudo errado e sair mudando tudo, porque não é o momento de fazer isso. É tomar as decisões com calma, analisar com tranquilidade e retomar para o próximo jogo, esse é o único caminho. Obrigado, professor. Obrigado e boa noite.